Tem uma outra notícia aqui em Os Pingos nos Is. Donald Trump usou as redes sociais para criticar a COP30 e a suposta luta pelo clima. Segundo o presidente norte-americano, cerca de 100 mil árvores da floresta amazônica foram derrubadas para a construção de uma rodovia para que os ambientalistas pudessem passar. A estrada mencionada por ele seria a Avenida Liberdade, em Belém, que ainda está em obras e já era amplamente criticada por ambientalistas brasileiros. A matéria usada para basear as críticas de Trump também destacou a ausência de uma delegação americana e afirma que líderes europeus também estariam se afastando de assuntos climáticos, seguindo o efeito americano. Durante a abertura oficial da COP30, o presidente brasileiro provocou os Estados Unidos. Ele afirmou ser um momento de impor uma nova derrota aos negacionistas e dizendo ser mais barato preservar o meio ambiente do que financiar guerras. Você, Cristiano Beraldo, a crítica feita por Donald Trump, 100 mil árvores teriam sido cortadas para a construção de uma avenida de 4 faixas para que os ambientalistas pudessem passar. Isso foi amplamente divulgado aqui no Brasil, né? Muitos repostaram, inclusive, a mensagem norte-americana. E aí, por fim, as falas do presidente brasileiro no discurso de abertura da COP, Beraldo. Olha, Caniato, a COP é como a questão do legado olímpico, né? O país gasta uma fortuna construindo uma infraestrutura que depois, muito comumente, ela é inutilizada, não serve para nada. Aliás, o Brasil tem bons exemplos disso. Muita coisa que foi construída, não só para as Olimpíadas, mas também para a Copa do Mundo, mega estádios de bilhões de reais, que hoje em dia não recebem nenhum jogo de relevância. Pois bem, a COP, ela teve todos os elementos que não fazem sentido para uma conferência que vai debater o clima. Se nós pensarmos friamente, sem paixões políticas, ideológicas, é interessante a gente imaginar, poxa, vamos fazer uma conferência sobre o clima, vamos fazer na Amazônia, afinal de contas, a Amazônia é sempre um assunto debatido nessas rodas. Então vamos levar as lideranças mundiais até a Amazônia para que eles vejam com os próprios olhos e parem de falar daquilo que eles não conhecem. Mas esse approach só faria sentido do ponto de vista brasileiro se fosse para nós moldarmos a realidade esses discursos de Greta Thunberg da vida que ficam falando daquilo que ouviram falar, mas não conhecem na prática. Falam para agradar os seus doadores, os seus apoiadores, os seus seguidores, mas já não se preocupam mais com a conexão com a realidade. Só que o Brasil não fez nada disso. O Brasil resolveu sediar este encontro de líderes mundiais, de delegações de diversos países, numa cidade que nem de perto estava preparada para receber esse evento. Gastou-se uma verdadeira fortuna, dinheiro, boa parte dele vindo de Itaipu, que fica lá no Paraná, mas está bancando, salvo engano, foram 500 milhões de reais para a empresa que organiza o evento. Vai ser organizado assim na Conchinchina, Caniato, para você cobrar 500 milhões de reais para organizar um evento. Além disso, você teve essa história de desmatamento, podia ser uma árvore. Aliás, tinha vídeo correndo aí pela internet esses dias da Prefeitura de São Paulo que ia cortar uma árvore, acho que na região da Lapa, se não me engano. E aí tinha lá as pessoas protestando, as senhoras, seu assassino, vai cortar essa árvore. Pô, lá em Belém, na Amazônia, tocaram a motosserra lá no monte de árvore e não teve chororô nem ranger de dentes. E aí chegam lá os seus líderes mundiais, nos seus jatos, vão ficar naqueles barcos lá, como o próprio presidente brasileiro, que funcionam a óleo diesel, e vão discutir como é que eles vão salvar o planeta. Pô, eles não dão nem o bom exemplo. Então não há, Caniato, como você tomar uma reunião dessa organizada à base de tanta hipocrisia e imaginar que dali vai sair algo sério. Não dá para você ouvir o discurso do líder brasileiro dizendo que os líderes
Ele usou uma palavra fortíssima, ele implorava para os líderes mundiais salvarem o ambiente. Mas desde quando o líder brasileiro manifesta este tipo de preocupação para valer? Usa isso. Aliás, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, está ali para fazer escada para o presidente da República, para parecer que ele está muito preocupado com esse negócio. Só que a realidade não é essa. É só olhar os números do governo, em termos de queimada, de produção irregular, de exploração irregular de metais. Isso tudo continua acontecendo. Então, Caniato, nós não temos legitimidade para esse discurso. Tudo soa muito falso, porque tudo é muito falso. Não só do presidente brasileiro, dessas bizarrices de ter o governador da Bahia tomando o microfone da mão do presidente francês, que é uma falta de compostura total e absoluta. Mas esses líderes europeus que estão vendo que não terão a menor condição de colocar em prática seus planos ambiciosos de transição energética, a Alemanha sofrendo um problema gravíssimo com essa conversa de que vai acabar com combustível fóssil até não sei que ano. Isso tudo já não deu certo. Mas eles ficam ali falando como se fossem grandes autoridades abençoadas, eles são maiores do que os demais, porque eles se preocupam verdadeiramente com a natureza. E isso é conversa fiada. É melhor ser transparente, direto e objetivo, como Donald Trump, que está cuidando do canteiro dele, está cuidando de fortalecer os Estados Unidos. E cada líder deveria estar fazendo isso, ao invés de ficar gastando o dinheiro dos seus contribuintes para cruzar meio mundo e ficar falando bobagem. Pois é, sempre quando tem esses eventos, os discursos se repetem, né? Eu lembro da Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro. Se a gente pegar os discursos, talvez a gente consiga, inclusive, comparar a proximidade das defesas feitas no início dos anos 90 e agora, em 2025. Mas você, Dávila, presidente norte-americano, compartilha na rede social uma reportagem que foi produzida pela Fox News sobre a construção dessa rodovia na capital do Pará, sede da COP30, e, segundo a reportagem, 100 mil árvores da região da floresta amazônica teriam sido cortadas para a realização dessa estrada. O presidente doença nas crianças, diarreia, a criança falta à escola porque está doente. Então, o principal projeto socioambiental deveria ser compromisso para fazer com que a universalização do saneamento fosse cumprida no prazo determinado, que é 2033. Estamos longe disso. O governo não dá a menor bola. Aliás, isso tem duas palavras que deveria adorar a esquerda: socioambiental, não é? Não é maravilhoso? Pois esse projeto chama-se saneamento básico. É este o ponto. E o governo tentou, ainda por cima, sabotar o marco do saneamento que foi aprovado no governo passado. Felizmente, o Congresso segurou. Segundo ponto, no que estão fazendo aí o fundo para plantar árvores? Beraldo, tem um lugar ótimo para plantar árvore, terra degradada no Brasil. Mas aí o que isso pode fazer? O pequeno agricultor, o pequeno proprietário pode plantar. Sabe por que ele não consegue plantar árvore e ter acesso a crédito de carbono, e a capital e a dinheiro? Porque o MST gosta muito do INCRA e faz com que haja um regime de concessão de terra e não de título de propriedade. Porque se der o título de propriedade, você dá independência às pessoas fazer o que elas quiserem com a propriedade. Mas aí o MST não gosta dessa história. Eles gostam de concessão porque aí tem que transformar todo pequeno proprietário em militante do MST. E se ele não colaborar, ele acaba perdendo a tal da concessão. Por isso, o maior sabotador do Brasil para a distribuição de título de propriedade, que é a forma que pequenos agricultores brasileiros poderiam monetizar a sua terra, é o MST, este apoiado pelo governo, invasor de terra e, além de tudo, controla o INCRA e evita que essas pessoas tenham o direito à propriedade, regra número 1 de uma economia de mercado. Ou seja, o Lula-Palusa vai continuar com show e entretenimento e não vai resolver as coisas importantes do país, como titularização de terra e saneamento básico. COP30 em destaque aqui em Os Pingos nos Is, a publicação de Donald Trump
ele coloca na rede social uma reportagem produzida pela Fox News que acaba revelando uma obra feita ali para a COP30 em que as autoridades teriam retirado 100 mil árvores para a construção de uma avenida de 4 faixas. E aí, na matéria, justamente eles fazem esse jogo de palavras, né? Derrubaram as árvores para que os ambientalistas pudessem passar. E no dia de hoje, a abertura oficial do evento, as falas do presidente brasileiro dizendo ser necessário impor uma nova derrota aos negacionistas e dizendo que é mais barato preservar o meio ambiente do que financiar guerras. Ele não mencionou em nenhum momento o nome dos Estados Unidos. Precisaria ter falado? Você, Mota? Qual parte a gente comenta primeiro? Você que sabe. Depois a gente faz um novo giro. Você fique à vontade. Vamos comer esse tacacá em partes. Eu, pessoalmente, adoro tacacá. Para quem não sabe, eu vou contar um segredo aqui. Eu nasci em Belém do Pará. Eu sou carioca por adoção, mas eu nasci lá. Bom, primeiro, realmente está sendo construída uma estrada, né? Não há como negar isso. Já houve até protestos de ambientalistas. Segundo, eu vi algumas manchetes dizendo que Trump teria dito que destruíram a floresta amazônica. Não, o que ele disse foi que arrancaram um pedaço da floresta. Gente, não há outra forma de construir uma estrada na região amazônica, a não ser derrubando algumas árvores. Não é justo distorcer a realidade para impor uma narrativa. Mas é exatamente isso que essa turma sempre fez com a agenda ambiental. Agora estão provando do próprio remédio.